Aí sim, minha galera abençoada. John Locke na voz. E se prepara que a novela da família de Jacó tá chegando num ponto de tensão máxima. Hoje a gente vai desenrolar Gênesis capítulo 43, pega a visão. No último episódio dessa saga, os 10 irmãos voltaram do Egito com trigo, mas com o dinheiro misteriosamente de volta nos sacos e com um problemão. Simeão ficou preso lá e o governador sinistraço do Egito exigiu que eles trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, para provar que não eram espiões. E o pai deles, Jacó, bateu o pé e disse: de jeito nenhum! E agora? A comida acabou de novo. A fome tá batendo na porta e a pressão tá gigante. Será que o Jacó vai ceder? Como vai ser a segunda viagem pro Egito, agora com o filho protegido a 7 chaves? Se você tá pronto para ver o drama, a negociação e o coração de um pai sendo rasgado, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque essa fita é pura emoção. Bora nessa! Se liga nessa fita. A fome na terra de Canaã não era Nutella, não. O bagulho era sério. O trigo que eles trouxeram do Egito acabou. A despensa estava vazia. E o Jacó, vendo a situação, chegou para os filhos e falou: aí galera, voltem lá no Egito e comprem mais um pouco de comida pra gente. Judá, que depois da mancada do capítulo 38 parece ter amadurecido e virado o porta-voz da família, já mandou o papo reto, na lata. Pai, se liga. O homem, o governador lá, nos avisou seriamente: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Então é o seguinte, se o Senhor deixar o Benjamim ir com a gente vai. Se não deixar, a gente não vai. Simples assim. Jacó, no seu desespero de pai, começou a reclamar: por que vocês me fizeram esse mal? Precisava mesmo contar pro cara que vocês tinham outro irmão? E Judá, com toda a paciência, explicou: o cara fez um interrogatório sinistro com a gente. Perguntou do nosso pai, da nossa família, a gente só respondeu a verdade. Como a gente ia adivinhar que ele ia pedir para trazer o moleque? E aí, meu parceiro, Judá faz a proposta que muda o jogo. Ele assume a responsabilidade total. Ele vira pro pai e diz: envia o menino comigo e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser diante da tua face, serei culpado para contigo para sempre. Judá, o mesmo cara que sugeriu vender o José por 20 moedas de prata, agora está oferecendo a própria vida em troca da segurança do outro filho de Raquel, o Benjamim. Que transformação! Ele está se colocando como fiador, como garantia, numa atitude que é um spoiler do que o próprio Jesus, que viria da tribo dele, faria por nós. Quebrada celestial, meu parceiro. Se essa atitude do Judá já te tocou, já comenta aí embaixo. A mudança é possível. Jacó, vendo que não tinha outro jeito e confiando na palavra de Judá, finalmente cedeu. Mas ele, que era malandro, bolou um plano para tentar amolecer o coração do governador. Ele disse: beleza, já que tem que ser assim, façam o seguinte: peguem o melhor dessa terra e levem de presente para o homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistache e amêndoas. Ele estava montando a cesta de café da manhã mais chique da antiguidade. E continuou: levem dinheiro em dobro. Peguem o dinheiro que voltou nos sacos e levem de volta. Talvez tenha sido um engano. E levem o irmão de vocês. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante daquele homem, para que ele solte o Simeão e deixe o Benjamim voltar. E se eu ficar sem filhos, fiquei sem filhos. Que dor no coração de um pai, né? Ele entregou nas mãos de Deus. Os irmãos então pegaram os presentes, o dinheiro em dobro, o Benjamim e meteram marcha de volta para o Egito. Chegando lá, eles se apresentaram de novo ao José. Quando José viu que o Benjamim estava com eles, o coração dele deve ter disparado. Ele virou para o mordomo da sua casa e deu a ordem: leva esses homens para minha casa, mata uns animais e prepara um banquete, porque eles vão almoçar comigo ao meio-dia. O mordomo obedeceu. Mas quando os irmãos viram que estavam sendo levados para a casa do governador, o pânico bateu. Eles pensaram: é por causa do dinheiro que voltou nos nossos sacos. Eles vão arrumar uma desculpa, vão nos atacar e nos tomar como escravos. A consciência culpada estava gritando.
Eles chegaram pro mordomo na porta da casa já se explicando, desesperados. Aí, meu senhor, a gente veio aqui da outra vez, comprou comida e quando a gente parou pra dormir, cada um achou seu dinheiro no saco. A gente não sabe como foi parar lá, a gente trouxe de volta e trouxe mais dinheiro pra comprar mais comida. E o mordomo, que já sabia do plano do José, respondeu com uma calma que deve ter bugado a mente deles. Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro eu o recebi. Epá! Soltou o Simeão e o entregou para eles. Imagina a cara dos caras. O mordomo egípcio falando do vosso Deus e dizendo que o dinheiro era um tesouro. Eles não entenderam nada, mas o alívio deve ter sido gigante. Dentro da casa, eles foram tratados como VIPs. Lavaram os pés, deram comida para os jumentos e eles prepararam os presentes, esperando o José chegar para o almoço. Quando o José chegou, eles se curvaram diante dele até o chão, de novo, e entregaram os presentes. José, todo formal, perguntou por seu pai. Vosso pai, o velho de quem falaram, vai bem? Ainda vive? E eles, teu servo, nosso pai, vai bem? Ainda vive? E se inclinaram de novo. Aí, meu parceiro, o José levantou os olhos e viu seu irmão, Benjamim, filho da sua mãe. A emoção bateu forte. Ele perguntou, este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E abençoou o moleque. Deus te abençoe, meu filho. Mas ele não aguentou. A Bíblia diz que as suas entranhas se comoveram por seu irmão e procurou onde chorar. Ele correu para o seu quarto, fechou a porta e desabou a chorar. Depois lavou o rosto, se recompôs e voltou para a sala, como se nada tivesse acontecido, e ordenou, sirvam a comida. Na hora de sentar, outra quebrada sinistra. Eles sentaram José numa mesa separada, porque os egípcios não comiam com os hebreus, e os 11 irmãos foram sentados em outra mesa, mas na ordem exata de idade, do mais velho ao mais novo. Os caras olhavam uns para os outros espantados. Como aquele governador sabia a ordem de nascimento deles? E para fechar com chave de ouro, na hora de servir, José mandou que a porção de Benjamim fosse 5 vezes maior que a dos outros. Era um teste. Ele estava recriando a cena da túnica colorida, dando um favoritismo claro para o filho mais novo, para ver se a inveja e o ciúme dos irmãos iam atacar de novo. Mas por enquanto, a Bíblia diz que eles beberam e se alegraram com ele. E aí, minha galera, que capítulo! Cheio de tensão, emoção e testes. Judá nos deu uma aula de responsabilidade, Jacó uma aula de entrega a Deus e José uma aula de autocontrole e estratégia. Ele tá testando no coração dos irmãos para ver se eles mudaram antes de se revelar. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que a transformação do Judá te ensina sobre o poder de Deus de mudar uma pessoa? E esse teste final do José, de dar mais comida pro Benjamim, o que você acha que ele queria provar? Solta o verbo nos comentários. E se você tá roendo as unhas para saber o que vai acontecer nesse almoço e qual vai ser a próxima armadilha do José, já sabe, né? Dá aquela moral. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!